Tira da sua igreja todos os ídolos, Pai, que os homens levantaram, Pai. Tira da sua igreja todos os ídolos que os homens se fizeram ídolos do povo. Senhor, o Senhor é soberano, o Senhor não divide a glória com ninguém. Tira, Pai, a idolatria dos homens, dos músicos, dos servos, dos pastores. Muitas vezes, Pai, nós criticamos irmãos que adoram imagens, mas nós fazemos de nós mesmos nossos próprios ídolos, Pai. Tira do nosso meio a idolatria, tira a idolatria do nosso coração, Pai, e nos faz homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, Pai. Nós não somos nada, Pai, somos só mordomos do Senhor nessa terra. Nos ajuda, Pai, a viver o evangelho genuíno, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. João 8, verso 31 diz: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Opa, tem uma classe diferente de judeu aqui, irmão, né? A gente sempre fala dos judeus que não creram, os judeus que não creram em Senhor, mas tem os judeus messiânicos, irmãos. Então Jesus está falando aqui, irmão, para os judeus que criam nele. Então, irmãos, muitos judeus, né, muitos rabinos se afastaram dele, muitos iam escondido, assim como Nicodemos foi falar com ele, na linguagem mineirês, mocado, né? Nicodemos foi de noite falar com ele escondidinho ali. Quem viu? Para mim só João viu, que só João escreve, né? Pedro não escreve, ninguém não escreve. Acredito que João ou foi na ponta do pé, ou Jesus falou: garoto, vamos ali comigo ali, tem uma conversa com alguém muito especial, vamos estar comigo ali. Então, irmãos, uns judeus creram nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, peraí, se tem os verdadeiros, também tem os falsos, não tem? Tem o crente, desculpa, irmão, e tem o sabor crente. Isso veio do céu, Senhor, agora, obrigado, aleluia, né? Não é assim que fala agora? Bom, não sou jovem não, mas sou, né? Sou jovem, 46 anos, estou jovem ainda. Tem o crente e tem o sabor crente, né? Então também naquela época já tinha o sabor discípulo, que não era tão discípulo assim. Verso 32: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Que verdade, irmão? O cabeludinho da Galileia, irmão, o que estava falando com eles assim, ó: se vocês ficarem firmes e for meus discípulos de verdade, vocês vão conhecer a verdade vai te libertar. Que verdade? O eu sou estava diante deles, irmãos. Não era um culto com apóstolo Douglas, apóstolo Hermínio, não, era o próprio Jesus, irmão. Como é bom, né, montar uma conferência com Billy Graham, se não me engano morreu, né, com grandes homens famosos aí, mas estava lá o verdadeiro, irmão, a raiz de Jessé, estava falando com eles. Então conhecerei a verdade, e a verdade os libertará. Pastor, como ser liberto? Pela verdade. Não existe outra libertação a não ser pela verdade. Pastor, eu passo problemas de saúde, eu te aconselho, procure um médico, tome remédios, mas quem vai te curar é a raiz de Jessé, não tem outra cura. Pastor, eu estou passando por ansiedade, vou procurar um psicólogo. Irmão, procure, porque também é de Deus, irmãos. Deus vai curar a pessoa de várias maneiras, mas a cura por completo não será do psicólogo, a cura por completa será da única verdade que pode libertar um homem, que se chama Jesus. A minha vida, irmãos, eu passei numa comunidade terapêutica, eu sou um ex-dependente químico. Quando eu quero deixar aqui todo o respeito e admiração que eu tenho por esse projeto chamado AINA, tenho total admiração por isso, porque cuida de muita gente. Mas um dia me falaram que eu tinha que dar 10 passos, só que eu decidi dar um passo só, um passo para a verdade. Respeito, irmãos, os homens que foram curados e libertos assim, é uma bênção de Deus. Só que eu conheci, irmão, algo além dos 10 passos. Eu conheci a verdade, e é impossível não conhecer a verdade e ela não te libertar. Uma vez conhecendo Jesus, irmãos, você vai ser liberto de qualquer coisa, de qualquer vício, de qualquer enfermidade, de qualquer ansiedade, de qualquer depressão, porque Ele é a verdade, Ele é a raiz de Jessé, irmãos. Verso 33, responderam-lhes: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Por quê, irmãos? Porque nesse tempo existiam escravos, os senhores tinham seus escravos.
né, os homens prósperos, né? Você vai ver a carta a Filemon, Onésio, era um escravo que Paulo manda de volta e fala: aceita não mais como escravo, mas agora como meu filho. Então existia esse tempo. Verso 34, Jesus respondeu: em verdade lhe digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Pastor, eu estou lutando contra algo, eu acredito que Jesus vai te libertar, mas se você ainda está no pecado, você ainda é escravo do pecado. Pastor, eu estou com problema de vício de jogo. Irmãos, procure deixar de ser escravo e se tornar filho. Porque, irmãos, na antiga aliança, se você ver, vai ter os homens, irmãos, eram tomados por escravos, faziam as suas dívidas, se endividavam, iam ser escravos dos outros, e durante, acho que 7 em 7 anos, o irmão mais velho podia ir lá e remir esse escravo, e fazer agora o irmão mais velho que ele se tornasse escravo do irmão mais velho. Jesus fez isso por nós, ele pagou a nossa dívida, éramos escravos do pecado, e agora eu sou escravo de Cristo. Escravo? Ah, irmão, você não sabe de onde me tirou não. Como eu tenho prazer em ser escravo de Jesus, cara. Como eu tenho prazer, irmão, em servir a Ele. Sou chamado de filho. Ele pode me chamar de filho, de amado, só não me chama de sabor crente. Só isso que eu não quero, irmão. Me chama de escravo dele, de qualquer coisa, mas eu quero estar com ele, irmão. Quero estar com a minha vida entregue a essa verdade. Porque se eu não for totalmente escravo dele, eu vou ser escravo do pecado. Ou a gente é de um time, irmão, ou a gente é do outro. E o muro tem dono, o muro também é do diabo. Ou a gente decide onde está de cá, ou está de lá. Não tem, irmão, segunda opção, não tem plano B. Verso 36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Qual que é a única maneira de ser livre completamente? Se o Filho te libertar. A única libertação por completo, irmãos, é se Jesus te libertar. Não existe outra. Ah, pastor, eu acredito no método assim. Eu vi um coach falando agora, não sei quem, falou algo lindo. Irmão, lindo, sua alma vai falar, você vai arrepiar, vai emocionar, vai chorar. Porque se te pegar num dia mais almático, né, as mulheres então, tem dias que elas estão mais quebrantadas, tem dias que elas estão mais... uma mulher é lua, cada dia ela está de um jeito diferente. Tem estações. Então, irmãos, é fácil uma canção falar com você. É bom, irmão, quando você está num culto e uma canção fala ao seu coração. É bom quando a gente lê o tema, né, da mensagem, está sendo ministrado. Irmão, fala, é isso que Deus quer falar. Mas só alguém que vai te fazer de fato livre, esse alguém é Jesus. Nada nessa terra vai te dar total liberdade como Cristo. Verso 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Irmãos, todas as pessoas que não têm lugar para a palavra de Deus vão arrumar inimizade com Deus. Ah, pastor, mas é isso aqui, a igreja não sei o que lá, pastor não sei o que, irmão. Você é escravo de Cristo, não de pastor nem de igreja. Se você estiver na igreja, irmão, se você achar que a igreja não condiz com você crê, primeiro, se você examina esse problema, não é você também, tá? Porque tem boa chance de ser. Muitas das vezes é a gente mesmo. Mas se não condiz com a palavra, procure outro lugar. Mas a igreja tem dono, irmão. A igreja é a noiva de Cristo. Fala um da igreja, irmão, fala o que quiser, eu vou estar aqui até Jesus voltar. Porque se ele volta para casar com a igreja, irmão, eu que não sou trouxa de ficar de fora dela, né, irmãos? Eu que sou trouxa de ficar de fora, quem ele vai buscar? Mas ele vai salvar só aqui? Não, irmão, vai salvar muita gente de fora. Mas estando aqui, irmão, a probabilidade é maior. Eu estarei aqui esperando ele voltar. Verso 38. Eu falo do que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus está dizendo, irmão, que ele ouviu o Pai do céu, e eles estão falando aquilo que eles aprenderam, segundo a Torá, segundo a lei, segundo os judeus. Abraão é nosso pai. Responderam. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Eles estão dizendo, irmão, que são filhos de Abraão, que conheciam a lei, que conheciam a Torá. E Jesus está dizendo, se vocês fossem filhos de Abraão de verdade, teriam feito o que Abraão fez. Sabe o que Abraão fez, irmãos? Ouviu a voz de Deus, falou assim: me dá o seu filho, seu único filho, leva ao Moriá e sacrifica para mim.
E Abraão, irmãos, sem falar com a esposa, vai de encontro, levar esse filho e pega esse filho para sacrificar. Irmãos, o único sacrifício humano que Deus pede na Bíblia é Isaac. Deus não quer sacrifício de gente não, irmão. Demônio que pede sacrifício de gente. Então, irmãos, está dizendo que se vocês fossem de verdade, irmão, filho de Abraão, se entregariam como Abraão se entregou. Se a gente, irmãos, se nós somos filhos de Deus, nós estamos dispostos a nos entregar como Jesus se entregou? Irmãos, a gente tem dificuldade de coisas tão básicas, tão simples. E se a gente de verdade, irmão, é seguidor de Cristo, precisamos viver o que Ele fez, se gastar como Ele se gastou, se entregar como Ele se entregou. Verso 40: vocês, porém, estão procurando matar-me, embora eu tenha falado a vocês a verdade que eu ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Eles protestaram. Nós não somos filhos legítimos. O único pai que temos é Deus. Jesus lhes disse: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não compreendem o meu discurso, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Sabe o que Jesus está falando, irmãos? Sabe que eles não compreendem? Porque não obedece. A palavra ouvir, irmãos, no original significa ouvir e obedecer. A gente ouve tanta coisa, mas a minha palavra é o que a gente está obedecendo. Sabe, hoje tem tanta mensagem, irmãos, tanta coisa na internet, e é legal, se você tiver tempo, né, estiver viajando, coloque uma mensagem para você ouvir, melhor que você perder tempo com outras coisas. Mas nós vivemos uma geração, irmão, de muito alimento e pouca degustação, porque a Bíblia nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Não é só ver, tem que provar, tem que experimentar. Sabe, uma mensagem, irmãos, ela fala com você meses. Tem coisas que eu ministro, que eu escuto anos, palavras que eu recebi, que elas ministram meu coração por uma década. E a gente está ouvindo tanta coisa, mas às vezes não estão obedecendo nada. E para que mais uma informação de quem Jesus é, se nós estamos conseguindo viver, irmãos, o que foi dito aqui? Precisamos, irmãos, às vezes deixar de ser muito místico e mergulhar nessas cartas, nesses 4 evangelhos, e dizer: Jesus, eu quero ser parecido com o Senhor. Irmãos, leia a Bíblia inteira, leia Gênesis, Êxodo, Levítico. Mas, irmãos, essas 4 cartas são as palavras do próprio Cristo. Sabe o que falta em nós, irmãos? Nós nos mergulharmos nessa palavra e dizer: faz outra vez, faz outra vez. Sabe, irmãos, eu tive um privilégio de carregar um homem no Uber. Hoje ele me congrega, um mestre do ensino, um médico, congrega na igreja batista do pastor Cristiano, meu amigo, do bairro Martins. Esse homem fez uma viagem com a família, não era crente, não era nada, irmão, e foi na padaria e comprou uma Bíblia. E um dia, irmãos, onde todos foram para cá passear, ele falou: não, eu quero ficar hoje, não vou sair não. Irmão, ele estava lá na praia, mineiro na praia, já gosta de uma praia, né, irmão? Eu gosto de uma praia, moço de Deus. Eu não gosto nem de pôr aquelas camisas que queimam, não, eu gosto de ficar vermelho, irmão. Não ficar vermelho não tem graça. Mineiro na praia, né, irmãos? É assim, fazer o quê? Sou mineiro. Então, irmãos, esse homem deixou de ir na praia e passou o dia trancado em um banheiro, lendo Mateus, Marcos, Lucas. Quando ele acabou de ler João, irmãos, ele falou que estava com a cara no chão do banheiro, chorando, dizendo: eu quero Jesus. Ninguém evangelizou ele, ninguém falou para ele. A própria verdade, irmão, o próprio Cristo, o próprio Yeshua e suas palavras o fizeram ter um encontro com ele, que a vida nunca mais foi a mesma. E foi lá para essa igreja, irmão, está lá até hoje, serve a Deus com o pastor Cristiano. E eu perguntei dele, ele disse: pastor Beto, rapaz, mas pensa um cara precioso, pensa um cara que chegou pronto. Eu falei: quem preparou? Ele falou: o próprio Jesus. O que nós precisamos, irmão, está aqui na palavra. Eu não estou dizendo que uma escola não é boa, não é ótima, que o ensino não é bom, que uma conferência, como a Vanessa falou aqui, pastora, vai ser bom, mas tudo que precisa está aqui, irmãos. Está aqui as palavras do Jesus, do próprio Jesus. Verso 44: não sou eu, é Jesus. Vocês são do diabo. Jesus, mas o senhor não era o Jesus paz e amor? Mas Jesus é amor, pastor. Jesus é amor. Jesus amou todo mundo. Jesus aceita tudo. Será mesmo, irmão? Qual que ele está falando no verso 44? Vocês são do diabo, o pai de vocês. Opa, Jesus, pega pesado não.
e querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa a sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se eu estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus ouve a voz de Deus. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Sabe quem vai ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus? Quem pertence a Deus. Se você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus, irmãos, de obedecer o que Ele está dizendo, avalie o homem a si mesmo e me diga: Senhor, eu sou seu filho, mas eu não consigo. Me ajuda a ouvir e obedecer. Senhor, a sua palavra diz isso, mas eu ainda não consigo estar nesse lugar. Senhor, leva meu nível para um lugar mais alto. Senhor, essa palavra parece que eu não estou entendendo. Diga: Jesus, me leva o nível, porque às vezes nós estamos no mesmo prédio, só que tem um no terceiro e o outro no 10º andar. Quem está no 10º andar tem uma visão diferente do terceiro. Então diga: Jesus, me leva mais alto, para que essa palavra seja verdade da minha vida. Eu não quero mais viver a mentira, como está dizendo, os filhos da mentira. Jesus está dizendo que os filhos da mentira são filhos do diabo, mas os filhos da verdade são os filhos dele. Irmão, de quem nós vamos ser filho? Porque não são minhas palavras, são as palavras do próprio Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério na nossa vida. De que lado nós estaremos? Quem será a nossa inspiração? Deus ou o diabo? Porque não tem como servir a dois senhores. Quem está falando isso, pastor? A Bíblia. A mensagem de Jesus, boa parte eram confrontos, e não só vitória e bênção. Todas as pessoas que sentaram com Jesus foram confrontadas em amor, em paciência, em carinho, às vezes mais duro, mas a maioria das mensagens de Cristo eram confrontos. E se a Bíblia não te confronta, alguma coisa está errada. Se você não lê a Bíblia, irmãos, e vê o quanto você é ruim, alguma coisa está errada na gente. Ou eu sou o pior de todos nós, sem dúvida nenhuma. Isso aí eu não tenho nem ouso dizer que não, porque não tem uma vez que eu não leio e digo: eu ainda não sou essa pessoa. Quando começo a ler do bom pastor, quando começo a ler de ser filho, de ser discípulo, quando começo a ler cartas sobre ser marido, como ser pai, quando vejo uma escola, como são as aulas do apóstolo Douglas, irmãos, como é que você sai, pastor? Irmão, avaliando a mim mesmo, irmão. Não tem uma vez que eu não digo: eu preciso melhorar. Eu gostaria de falar sobre a verdade nessa noite e de sermos livres. Há muitos anos ouvi uma história do meu pastor, do apóstolo Douglas. 2 homens que eram amigos, e um homem era pastor na igreja local, e o outro homem tinha um teatro. E o teatro desse homem, irmão, vai à cidade que o pastor estava, e o pastor vai a esse lugar dizer: meu amigo, que bom te reencontrar, quantos anos nós não nos vemos, né? Queria te fazer um convite, vamos lá na igreja, queria que você conhecesse a igreja que eu sou pastor, para mim vai ser um prazer. Ele falou: eu vou, mas com uma condição, vamos no teatro primeiro? Eu falei: vamos, para mim é um prazer. Irmãos, e quando ele chega nesse teatro, irmãos, para começar, irmãos, estava tudo arrumado, 20 minutos antes, toda uma organização. Se você entrasse até 7 horas, entrava. Se não chegasse às 7 horas, não entrava mais. Porque é assim, teatro sério é assim, irmão. Não tem esse negócio de chegar correndo, passar na frente dos irmãos, né? Aqui no Brasil é assim, né? Vanessa fala dos Estados Unidos, não. Nós fomos no teatro esses dias ali, Vanessa ficou brava, o povo levantando, passando na frente. Por que não chega abençoado, não chega na hora certa? Porque é assim, irmão, o correto é ser assim. Deu a hora, não entra. Não é a igreja não, mano. É a casa do Senhor, amém? Você tem que chegar na hora certa também. Não estou tirando sua responsabilidade não. Porque quando eu chego atrasado, irmãos, eu estou dizendo que o meu tempo é mais valioso que o dele. Porque ele tem que chegar na hora e eu posso chegar o que eu quero. Irmão, se existe horário, a gente tem que cumprir horário. No nosso trabalho, onde quer que seja. Sabe, mas está dizendo, irmãos, que esse homem chega nesse teatro e tudo muito organizado, irmão, um grande espetáculo, uma coisa linda, né, algo precioso. E ele saiu de lá emocionado e muito feliz com um amigo, dizendo: olha, cara, que espetáculo bonito que Deus te deu. Você viaja o mundo com esse espetáculo, mas agora eu vou na sua igreja, que você é pastor. Sabe, irmãos, ele chega nessa igreja, chegou 15 minutos antes, não tinha ninguém. Deu na hora do culto, não tinha ninguém. O louvor atrasou, uma bagunça, tudo desorganizado. E o pastor, o amigo, naquele dia, irmão, deu tudo errado. Sabe o dia que dá tudo errado? E quando acabou, ele disse: meu amigo, aí gostou? Ele falou: olha, que culto, que palavra. Mas posso te falar uma coisa?
Você fala a verdade, só que age como uma mentira. Eu falo uma mentira, só que eu ajo como uma verdade. Que lugar nós estamos? Será que nós falamos uma verdade, mas que é uma ficção? Porque se as pessoas não veem verdade em nós, ninguém, irmãos, quer o seu Jesus. Você já conheceu pessoa no seu trabalho, quando você olha e fala, não, é tudo menos crente? Já? Tem certeza que já. Pessoa cristã que você falou, Deus me livre de ser igual a ele. Sabe, irmão, nós somos essas pessoas, somos as pessoas que as pessoas vão dizer, a vida dele é uma verdade, ele conheceu uma verdade, e eu preciso da verdade que ele conheceu. Porque Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente pode dizer às pessoas, irmão, deixa eu te dar um conselho, cola comigo que você passa de ano, anda comigo, irmão, faz o que eu faço, faz assim. Você já se inspirou em alguém? Eu já me inspirei em muitas pessoas. Quando adolescente, homens que lutavam, faziam as coisas, eu olhava e falava, nossa, quero ser igual a ele. Meu falecido amigo Fabiano Ferrugem, né? Ferrugem era um cara lutador, playboy lá em Araguari, irmãos, tinha moto DT200, carro novo. Eu vi o Ferrugem e falava, meu Deus, né? Vou andar igual o Ferrugem. Eu olhava até a sandália que o Ferrugem usava, queria ser igual a ele, irmãos. O Ferrugem era dono da Company, isso é só para quem é velho que vai entender. Irmão, Company era um negócio caro demais. Ele era dono da Company, eu comprava sandália igual a dele. De vez em quando ele me dava umas camisetas. Eu queria ser igual ao Ferrugem. E minha pergunta é, as pessoas querem ser igual a gente? Porque se as pessoas não querem ser igual a gente não está vivendo um verdadeiro evangelho, a gente está vivendo uma ficção. Nós não somos, irmãos, a verdade soberana que é Cristo Jesus. Será que o cristianismo desses dias que nós estamos vivendo é uma verdade ou uma ficção? Eu acredito, irmãos, que ainda não somos uma plena verdade. Porque se as igrejas aumentam e o crime não diminui, a igreja não é uma verdade. Se a igreja aumenta e a corrupção não acaba, a igreja não é uma verdade. É um ajuntamento de pessoas, mas ainda não é verdade. Porque onde a glória de Deus chega, irmãos, os pecadores se arrependem, as prostitutas vão à igreja, os homossexuais entregam a sua vida para Jesus, porque a verdade chega em uma cidade. Pastor, a própria Itajaí, quando os pastores da cidade se reuniram para orar e se arrepender, Deus batizou a cidade com glória. A cidade, irmão, era a capital da AIDS, deixou de ser, era a capital do tráfico, deixou de ser. Por quê? Porque os homens da cidade, as igrejas da cidade, decidiram viver uma verdade. Nós, irmãos, estamos lutando, e a minha oração é que todos os homens e mulheres de Deus lutem para viver uma verdade. Irmão, você já foi num juiz? Eu não fui não, graças a Deus, a gente tem até advogado aqui na igreja, né? Mas já chegou sendo juiz e fala assim, você vai dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. É assim, não sei, no filme é, né? No filme é, pelo menos, né? Será que a nossa vida é somente a verdade, nada mais que a verdade? Ou ainda é assim, não, pastor, essa mentirinha aqui não tem nada a ver não. É só o coelhinho da Páscoa aqui. Coelhinho, irmão, é Jesus, sabe? É Jesus, irmão. Será que na nossa vida o povo vai olhar pra gente e falar, rapaz, se você faturar esse pedido aqui, você bate a meta. Não faturo, porque eu vivo a verdade. Mas você vai ganhar mais dinheiro. Não importa, eu vivo a verdade. Sabe, irmão, as escolas, as universidades eram lugares de pesquisa que se ensinava o que era correto. Hoje, irmão, esses lugares, aqueles que estão ensinando o que é correto, estão sendo ameaçados e perseguidos. Quando a gente lembra, irmão, que as primeiras grandes universidades foram plantadas por cristãos. As grandes universidades, irmãos, começaram com cristãos. E hoje se pode falar de tudo, menos da verdade. Se pode defender qualquer coisa, mas defender a verdade, irmãos. As escolas e faculdades se tornaram centros de atividades políticas. Por quê? Porque vão defender a ideologia e não mais o curso. Então é melhor falar, irmão, de marxismo, de comunismo, mas não pode falar da verdade não, irmão. Falar a verdade é pecado, é crime. Por quê? Porque não encontraram. Precisamos orar para essas pessoas. Mas vamos voltar ao texto, né? Voltando ao texto, sobre duas personalidades: Deus, a única verdade, e o diabo, o pai da mentira. Jesus deixa bem claro isso, que a verdade é Deus e a mentira é o diabo. 2 Pedro 2:1 diz assim: no entanto, houve falsos profetas no meio do povo,
como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados, e a sua destruição não tardará. Mesmo assim, continua a verdade. Por mais, irmãos, tenham pessoas pregando a verdade. E por que tem pessoa crendo na mentira? Irmão, porque quer ou porque não conhece a Bíblia. Que de verdade, irmão, se um garotinho de 16, 17 anos começar The King, irmão, pelo amor de Deus, irmão, começar a falar, garoto, vai converter, garoto, vai arrumar um serviço, vai assinar uma carteira, vai comprar uma moto e trabalhar, que é melhor para você. Sabe, irmão, por que as pessoas são levadas por vento de doutrina? Porque Pedro escreveu que haveria falsos mestres. E por que tem essas pessoas? Porque tem gente querendo, irmão. Sabe, tem gente querendo viver uma mentira. Nós, irmãos, não somos essas pessoas. Romanos 1,8 diz: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Sabe o que Paulo está dizendo? Em conhecer a verdade e não vivê-la. Quando Paulo escreve 1 Romanos 1,18, sobre que é necessário vivermos todas as verdades que já entendemos. Que verdades, pastor? De servir a Deus. Pastor, eu entendi a verdade sobre ser pai, viva. Entendi a verdade sobre ser filho, viva. Entendi a verdade sobre ser marido, viva. Porque se você não viver, sabe o que virá sobre você? A ira de Deus. Pastor, mas Deus se ira? Ira. Porque no último dia, irmão, você vai passar no tribunal do Senhor. Sabe o cordeiro, irmão? Já veio. Agora é ele que volta, é o leão. O cordeiro veio e pagou a sua conta. Agora o leão chega com o boleto. Sabe como é que é o cartão de crédito que você passa? Esse aqui é o boleto. Não adianta, irmão, ele vai voltar. E se a gente não viver a verdade que nós já entendemos, a ira de Deus vai vir sobre nós. Então, se eu sou um marido desconfigurado, a ira de Deus vem sobre mim e sobre minha casa. Porque a minha esposa colhe os frutos, meu filho colhe os frutos. Então, aos homens, firma o semblante aí, guerreiro. Firma o semblante, porque você é responsável para a ira de Deus na sua casa. Ah, pastor, não tem nada a ver. Depois chegar a conta, não fala que eu não avisei. Sabe, irmão, precisamos viver um evangelho responsável. Um evangelho onde a verdade soberana de Deus tem que ser a verdade da minha vida. Pastor, tudo que você prega, você está vivendo? Estou tentando, mas lutando com unhas e dentes, irmãos. Para quê? Para que a minha vida, as pessoas possam olhar para mim e dizer: deixa eu te falar uma coisa, você pode ver muitos defeitos meus, mas caráter, falta de caráter, falta de integridade, você vai falar, não, por quê? Porque eu decidi ver a verdade. E eu decidi que o meu pastor seria um homem assim também. E é por isso que eu ando com esse cara há uns bons anos, porque eu vi verdade nele. É simples, irmãos. Fazer parte de uma denominação cristã não significa nada, mas ouvir e praticar significa tudo. Sabe, nessa manhã nós fomos na missão Ezequiel. Irmão, bom demais. Chegamos lá, tinha pouca gente. É o único lugar que nós vamos para o culto quando tem pouca gente, nós celebramos, irmão. É bom demais quando tem pouca gente na rodoviária. Glória a Jesus, Deus abençoe que esse povo voltou para as casas, está numa clínica. É o único lugar que a igreja vazia, os pregadores gostam, é lá. Sabe, irmãos, e quando eu cheguei, o irmão falou comigo no final e pregou, o pastor Josimar vai falar. De vez em quando tem que mudar, né? Ele falou, pastor, eu queria pregar. Eu falei, eu sou pregador. Eu falei, que legal. Só bebi umas pingas, então, meu filho, converte. Não, mas eu prego. Eu falei, então, mas Jesus foi pregado por você. Então, se você não viver, não vai adiantar nada. Aí ele foi no culto, no final ele pegou o pastor Zimão, até corri, né? Falei, deixa eu pegar ele agora. Me pegou primeiro, deixa ele depois. Sabe por quê, irmãos? Os homens conhecem, mas não praticam. Às vezes, irmãos, o pecado desse homem é o álcool, mas o nosso é a mentira, é a fofoca, é a vaidade, é a soberba. Qual que é a diferença, irmão? Às vezes o pecado desse homem é um pecado exposto, mas o pecado do nosso coração não é exposto. E esse pecado também nos leva para o inferno. Se esse pecado não deixar de ser pecado, isso tornar uma verdade. Um outro ponto que eu queria tratar com você, Romanos 2:1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena você mesmo naquilo que julga, visto que em você que julga
pratica as mesmas coisas. Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Já viu gente, irmão, que está julgando o outro, mas faz igualzinho? Romanos 2, 1 e 2. Paulo escreve, irmão, que você que está julgando e pratica a mesma coisa, o juízo de Deus vem só com você. Sabe quando Jesus fala, irmão, pode um cego guiar o outro? Sabe quando Jesus fala, quer tirar a trava do cisto do olho do seu irmão? Tira a trava do seu primeiro. Às vezes, irmão, nós estamos querendo ganhar o mundo, mas não estamos entendendo, irmãos, que nós vamos ganhar o mundo. Mas primeiro a obra começa em mim. A obra começa em mim e através de mim alcança alguém. Porque, irmão, precisamos ser uma verdade. Haverá um julgamento segundo a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Ele, irmão, o eu sou. Sabia que tudo que nós ouvimos no dia do juízo do Senhor, Ele vai perguntar para a gente? Ah, pastor, irmão, deixa eu te falar uma coisa, estou fazendo a minha parte, irmão, tentando ser um bom pastor. Se erro com você, me perdoe. Eu acredito que ainda vou errar mais ainda, continuo perdoando, né? Me perdoa 70 vezes 7, vai acontecer, porque quem mais vai errar vai ser o pastor. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai prestar conta para mim, mas do que eu ministrei, você vai prestar conta. Do que você leu, do que você aprendeu, você vai prestar conta. Jesus dizendo que você precisa conhecer a verdade e ela te libertará. Agora, conhecendo a verdade e continuar a querer ser escravo, também, irmãos, haverá um juízo contra a gente. Eu dizia, e uma experiência que eu tive nos anos que eu trabalhei na comunidade terapêutica, que um homem, todos os dias do culto, ele não entrava para o culto. Ele ficava na casa, ele assistia tudo ali, mas quando começava a palavra, ele se levantava. Ele pagava a mensalidade. E fui observando ele, com 7 dias eu chamei e falei, qual é o seu problema? Por que você não fica na hora do culto? Sabe o que esse homem me disse? Humberto, eu tenho medo de conhecer essa verdade, porque muitos homens, meus amigos, conheceram essa verdade e decidiram voltar para a vida que eu vou voltar, e a vida nunca mais foi a mesma. Sabe o que é isso, irmão? Um temor que muitas vezes a igreja não tem. Um homem que não conhecia a Deus, que estava ali não para parar com as drogas, mas para dar um tempo, ele preferiu não ouvir, porque ele sabia que ouvindo, ele teria que obedecer. Nós, irmãos, a igreja de Jesus, não temos opção, precisamos ouvir. Porque se a gente não começar a praticar, irmãos, as coisas começam a dar errado, você não sabe o que dá errado. Irmão, quando começa a dar errado, você tem que parar, examinar, falar assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Né? Não me deixa sair da prova sem aprender, não. Porque se eu sair da prova sem aprender, irmão, eu volto para a prova. Não vou perguntar, não, vou falar só de mim. Já tomei bomba na escola. Vou perguntar quantos tomou bomba, não, porque é feio, né? Hoje nem bomba eu tomo mais, né? Eu, na minha época, tomava bomba. Eu tomei bomba, sabe o que eu tive que fazer? O ano de novo. Ver os meus amigos passar e dizer, ô vida miserável, eu aqui mais um ano sentado. Irmão, assim também a vida com Deus. Se nós não somos aprovados na prova, nós voltamos dessa prova até que Ele seja uma verdade soberana em nós. Deixa eu te falar uma coisa, toda religião, toda seita vai falar de alguma verdade, porém só Jesus é a verdade por completo. Toda seita, irmão, vai falar algo bom, são bonzinhos, são caridosos, sei que lá, e vai falar verdades até algum momento, vai usar até um versículo, vai falar, não, que nós cremos que João 2, 3 e Romanos, parciais, mas só existe uma verdade por completo, essa verdade se chama Jesus. Irmãos, um homem chamado Buda, criador de uma religião, no fim da vida dele, né, uma das frases dele é, a frase de Buda, no fim da sua vida, ainda estou procurando a verdade, mas Jesus disse, eu sou a verdade. Sabe, irmãos, um homem que criou uma religião, criou uma seita, no fim da vida vem dizer que mesmo no fim ele ainda procurava uma verdade, mas aquele que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e quem vem a mim está no Pai. Para que você vai procurar algo parcial? Você tem algo por completo que se chama Cristo Jesus. Irmãos, é tão simples mergulhar em Jesus e dizer, eu quero conhecer a verdade, eu quero ser tocado pela verdade, eu quero conhecer um Jesus que me liberta, primeiro de mim mesmo,
da minha vida, das minhas carências, das minhas atitudes, do meu comportamento, e eu quero agora, irmão, ter um comportamento parecido com o de Jesus. Eu quero ser como Paulo, irmão, que andava por um caminho, mas ao ouvir a sua voz e o vê-lo agora, anda por outro caminho, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo, porque as coisas velhas, irmão, tem que ficar para trás. A vida com Jesus é tudo novo, é um caminho de glória, é um caminho de bênção, é um caminho de transformação, é um caminho de opressão, mas não desistir. Pastor, eu parei de vir na igreja porque está difícil. Irmão, vai ficar difícil até Jesus voltar. Por quê, irmão? Pastor, eu parei de vir na igreja porque eu me decepcionei com alguém. Irmão, você vai se decepcionar muito, mas você não está aqui por ninguém, você está aqui por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu amo meu pastor, mas a minha vida não está baseada no meu pastor, a minha vida está baseada em Cristo Jesus. Um dia, irmãos, ele vai errar comigo, ele vai falhar comigo, de vez em quando ele me dá umas duras, irmãos, vê as duras que ele me dá, mas não muda nada, porque baseado nele, eu amo meu pastor, eu amo os irmãos aqui, brigo com os irmãos aqui também, e os irmãos de vez em quando ficam beiçudos, não tem problema, a gente ama Jesus, e vai pegar um na mão do outro, e no dia do Senhor vai dizer: ei, negão, valeu a pena, hein? Ó, subir de mão dada, irmão. Nós estamos aqui, mas nós vamos subir de mão dada. Nós vamos encontrar com Ele, o autor e consumador da fé. Nós não estamos aqui, irmão, para fazer o teatrinho bem bonito, uma musiquinha para alegrar a sua alma. Estamos aqui para que a palavra entre no seu espírito e você diga: eu preciso dessa verdade. Amém, queridos? Pode dar uma ação de palmas para Jesus. Aleluia. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia. Lucas 19, verso 1 diz: Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguira por causa da multidão. Assim correu diante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus, meu Deus, chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Sabe o que é isso, irmão? A verdade entrando na casa da mentira. Zaqueu era mentira, irmãos. Essa figueira brava, apóstolo Douglas um dia ministrando aqui um culto domingo de manhã, tem coisa que muda assim na cabeça da gente, né, irmãos? Ele disse que a figueira brava, irmão, era uma árvore com a cúpula toda fechada. Eu sempre pensei que era uma árvore assim, igual um pé de manga, sabe? Uma árvore bonitinha, né? Mas era uma árvore fechada. Então Zaqueu chegou primeiro, irmãos. Antes do sol amanhecer, Zaqueu estava lá e ninguém via Zaqueu. Ninguém via Zaqueu. Ele estava lá escondido, esperando Jesus. Eu acredito que até a visão de Zaqueu para Jesus era pouca. Ninguém, irmãos, e pessoas que passavam embaixo. A entrada de Jericó era só uma entrada, só tinha um caminho, né? Jesus cura o cego antes, está entrando, e Zaqueu já estava lá esperando. Irmão, ninguém viu, mas Jesus viu e falou: Zaqueu, desce depressa, hoje eu quero ficar na sua casa. Jesus falou para Zaqueu: Zaqueu, eu quero só fazer uma oração por você, quero abençoar a sua vida, seus negócios. Falou: Zaqueu, hoje eu quero jantar com você, quero sentar na sua casa, quero comer com você. Sabe, irmãos, e o povo, né? Os chatos sempre vão existir. Mas entra na casa de pecador, esse homem aí, você não sabe quem que é ele não, fiquei devendo ele, mandou até me dar um couro, porque a agiota era assim, irmão, né? Sempre foi, irmão, nunca mudou não. Cobrador de imposto sempre foi assim, não pagou, toma as coisas, nunca foi bonzinho não. Essa profissão não começou agora não, há muitos anos existe. Sabe, irmão, Zaqueu pequenininho, mais ruim, eu acredito. Mas de repente, irmão, a verdade entra na casa da mentira. E sabe o que Jesus pediu para Zaqueu?
Nada. Jesus sentou na mesa, irmãos, né? As mesas mais baixas, curvou suas pernas e começou a falar da glória. Começou a falar do Pai, começou a dizer: quem vê a mim vê o Pai. Eu faço o que vejo meu Pai fazendo. Eu acordo para ver o Pai. Irmão, Jesus não pede nada, mas Zaqueu falou assim: Senhor, peraí, para tudo. Eu quero devolver tudo para todo mundo. Jesus falou em dinheiro com ele não, cara. Jesus não pediu oferta, Jesus não pediu dízimo, pediu nada. Jesus começou a falar do Pai. Eu faço o que vejo meu Pai fazendo. Eu quero ser parecido com meu Pai. Zaqueu começou a chorar e falou: para, Senhor, para. Eu quero devolver tudo para todo mundo. Eu quero devolver todo mundo que eu defraudei, e alguns 4 vezes mais. Deixa eu te contar, o dinheiro não dava, porque tudo que ele tinha era defraudado. Mas quando a verdade entra na casa da mentira, aquele que servia a mentira, que é a verdade, fala: pouco importa se eu vou ficar sem nada, pouco importa se eu vou passar necessidade, eu não quero mais ser esse, eu quero viver essa verdade, conhecendo a verdade vai me libertar. E para mim não importa as coisas dessa terra, para mim não importa ter as coisas, o que eu quero é Ele, o que eu quero é esse perfume, o que eu quero é essa presença. Jesus não vai embora não, fica aqui, dorme aqui essa noite, vamos jantar. Deu de manhã, falou: Jesus, vai embora não, passa o dia comigo, eu quero você, Jesus. Nós vamos ser essas pessoas, irmãos, onde essa verdade soberana entra em nós, e a nossa vida acaba, nada mais importa. Pastor, estou passando uma dificuldade. Continua passando, mas sabendo que Ele está na tempestade, e qualquer hora Ele vai levantar a mão e dizer: shh, acalma a tempestade, eu estou aqui. Aleluia! Eu decidi isso para a minha vida, irmãos. Eu não quero saber de mais nada. Deixa eu te falar uma coisa: o seu maior problema não é dinheiro, não é saúde, não é nada, mas sim o seu coração. Você precisa acessar um lugar no coração de Jesus, e Ele acessar um lugar no seu coração. O seu problema não é dinheiro, não é a família, não é um casamento. O seu problema é se tornar parecido com Ele. Quando você se tornar parecido com Ele, você vai olhar para esse pequeno problema e vai rir e dizer: a hora que meu Jesus sentar nessa mesa aqui, tudo vai mudar. Porque aonde Ele chega, tudo muda. Aonde Jesus chega, irmão, todo o ambiente é transformado. Dizemos sobre amar uns aos outros, mas não conseguimos. Pastor, como amar quem me persegue? Como amar quem me difama? Peça o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, domínio próprio. Como passar por um problema no meu casamento? Pedindo o fruto do Espírito. Como passar por um problema financeiro? Pedindo a mão de Deus, a providão de Deus, mas pedindo fé. Como, irmãos, agimos com justiça social? Sabe, irmãos, vivendo Mateus 24: e Ele apartará os bodes das ovelhas. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste. Senhor, quando te fizemos a ti? Quando fizeste a um dos meus pequeninos. Irmão, todas as vezes que acabam as coisas aqui na igreja, irmão, onde acabou, comer, foi embora, ficou uma vasilha. Mulher come pouco, né? Se fosse os homens, sobrava nada. Uma vasilhona de salgado, de bolo ali. E a Vanessa falou: o que fazer com isso? Eu falei: não sei. Olha para baixo, vem subindo meu cliente. Meu cliente subindo. Falei: é ele. De onde você é? Chorou. Eu só queria ir embora para onde? Paraguari. De onde você é? Da Terceira. Você é filho de quem? Do Leovaldo. Conheço tudo, irmão. Abracei, chorei e falei: Deus tem um plano na sua vida, cara. Conheço seu pai, um garoto, irmão, fruto de um pai que escolheu uma vida errada, que cresceu vendo a vida errada. Hoje o pai converteu, mas o garoto está vendo as consequências disso. Mas de que a verdade encontra ele, irmãos, acabou. A verdade que me encontrou, que te encontrou nessa noite, precisa encontrar esse homem, essas pessoas que estão ali. O que é o nosso papel, irmão? Fazer o que Jesus fez. Sabe, irmão, a mesma verdade que encontrou Saulo no caminho de Damasco. Sabe, irmãos, um homem que ruim. Se você acha que você é ruim, irmão, ruim era o Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso era o Marcola da época, era o Fernandinho Beiramar. Matava criança, matava todo mundo, e dizia que é por amor a Deus ainda. Ele falava que era para Deus. Mas um dia, irmão, o céu abriu e ele escutou uma voz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? É o Senhor, né, Jesus? A voz de Jesus, irmãos, até quem persegue ele vai conhecer quando você ouvir. O Saulo sabia, é o Senhor, né? E por 3 dias Saulo fica cego, sabe para quê? Para ele não olhar mais para fora, olhar para dentro.
Mas após 3 dias, Ananias vai lá, abre os olhos desse homem, e esse homem volta a ver como Jesus vê. E minha pergunta é: nós estamos dispostos a ver como Jesus vê? Porque se você pedir, irmão, para ver como Jesus vê, vai chegar cada bomba na sua vida. Pede para ele, fala: Senhor, quero ver com os teus olhos. Vai chegar cada bomba. Você vai dizer: Senhor, mas não era assim também não, né? E ele falava: eu acreditei em você, agora você não quer acreditar nas pessoas? Quando eu penso, irmão, não acreditar nas pessoas, eu lembro que ele acreditou em mim. E eu lembro quantas pessoas acreditaram em mim. Então a minha oração é que você comece a ver com os olhos de Jesus. Sabe, Lucas 24 diz que quando estava na mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Não precisa abrir, não quero tomar tempo aqui não. Esse versículo aqui, irmão, é dos homens no caminho de Damasco. Esses homens, irmãos, andam com Jesus, ouvem as palavras de Jesus e estão pregando para Jesus, dizendo: Senhor, você não sabe o que aconteceu lá não, o Nazareno lá morreu, prometeu para a gente que ia salvar a gente, agora. E Jesus está ouvindo igual ele ouve você. Aquelas orações ladainha que você faz, sabe? Você faz? Eu também faço de vez em quando. Também tem as minhas, né? Você não é pecador sozinho não. Tem as minhas também. Ai, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe da minha luta. E Ele está lá te ouvindo. Até que, irmão, ao partir o pão, as escamas dos olhos caem. Todos os domingos nós partimos o pão aqui. E minha pergunta é: por que ainda tem escama? Esses homens partiram o pão uma vez e Jesus arrebatou, e eles olharam para o outro e falou: como o nosso coração não queimava com as palavras dele, como o nosso coração não queima, irmão, quando a gente está ouvindo uma palavra, quando a gente está lendo a Bíblia, o nosso coração, irmãos, tem que voltar a queimar. Como o Jean cantava, nós precisamos voltar, irmão, a ser apaixonado, voltar para a presença, voltar aos lugares, irmãos, onde Jesus era suficiente. Sabe, irmão, voltar para os montes, irmão, onde as arvinhas pegavam fogo, a gente punha na Bíblia, chegava em casa, apagava a luz, o graveto estava pegando fogo ainda. Você viu isso? Eu vivi. Só que nunca foi a vontade de Deus o graveto pegar fogo, mas seu coração, o seu coração pegar fogo de manhã, pegar fogo de tarde, o seu coração ser apaixonado pela presença. Nós precisamos, irmãos, de verdade, ao partir do pão, as escamas dos nossos olhos caiam. Irmãos, se encontramos a verdade, nós lutamos por ela, porque ou a gente, irmãos, luta pelo que cremos, ou somos passivos por aquilo que é uma mentira. Sabe, irmãos, um cristão tem que lutar. Sabe, a Kênia é psicóloga, e a Kênia um dia falou para mim: pastor, nós psicólogos estamos estudando o que passa num torcedor de futebol que vai para o estádio, irmãos, que anda 3 horas no ônibus para ver um jogo, começa 10 horas da noite, acaba meia-noite, anda 3 horas de ônibus para chegar em casa e trabalhar no outro dia 5 horas da manhã de acordar. Que paixão que é essa que esse cara tem? Se torcer para o time que eu torço, então eu morro de raiva. Vou falar que eu torço para o Vasco não, porque é feio. Morre de raiva. Quem torce para um time Flamengo, Palmeiras, os times da ganha, tá bom, né? Agora quem torce igual o meu, lá tem cruzeirense rindo lá, tem dó, vai rir do outro, rapaz. Então torce Cruzeiro. Quem de mim? Cada um ri de mim. Sabe, irmãos, o que leva a paixão desses caras, irmão, a chegar lá no estádio, cantar de manhã lá? O que leva um homem a ser apaixonado por um time que 20 anos não ganha nada e todo jogo lota o estádio? E por que a gente não tem esse amor por Jesus? Se te amar Jesus assim, irmão, a gente queria, irmão, alcançar o próximo, alcançar o perdido, trazer aquele que não conhece, dizendo: cara, você tem que conhecer do que eu conheci. Sabe, irmãos, nós vemos uma geração que busca, irmãos, experiência em tudo alucinógeno. É uma geração de jovens, irmão, que estão buscando prazer em tudo que dá uma onda. Irmão, mas se experimentasse dessa onda aqui, se experimentasse desse Espírito Santo, irmão, desse poder de Deus que encontra seu coração e te alcança, você ia ver, irmão, que um porre nunca valeu a pena, que uma droga nunca valeu a pena. Sempre foi Ele, irmão, sempre foi Ele. Que está com Ele é melhor que estar qualquer coisa. É o que Davi diz: mais vale um dia na sua presença que 1000 dias longe delas. Senhor, não me permita passar um dia sem ouvir a Tua voz. Não permita passar um dia sem meu coração queimar pelo Senhor. Não me permita passar um dia sem saber que o Senhor está aqui. Irmão, quando Jesus não me pega, irmão, eu fico triste, irmão.
E ele fala comigo o dia inteiro, mas como eu amo quando ele fala comigo e eu paro e eu começo a chorar, irmão. Ele fala todo tempo, irmão. Mas quando ele me pega de uma maneira diferente, eu sei que é ele, irmãos. E é isso que eu quero para a minha vida, e eu oro para que você busque isso. É isso que vai te ajudar, é isso que vai te sustentar. Pastor, mas você não sabe a prova que eu estou vivendo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15, e aqui eu quero terminar. Mateus capítulo 15, verso 21, diz assim: depois que saiu daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Sabe o que é Tiro e Sidom, irmãos? Quando Jesus fala, ai de ti Betsaida, ai de ti Corazim, se Tiro e Sidom tivesse ouvido o que eu preguei para vocês, tinham se convertido. Tiro e Sidom é um lugar terrível, irmão, de pecados terríveis. Verso 22, uma mulher cananeia, natural dali, vê a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Sabe o que essa mulher reconhecia? Senhor, filho de Davi. O que os rabinos não conheciam, aquele irmão que se assenta na sinagoga, abre Isaías, lê e fala para eles: hoje se cumpre a palavra. E eles olham e fica com a cara de banana olhando um para o outro e não reconhece que era o Filho de Deus. Essa mulher, irmão, reconhece: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor, minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Jesus, porém, não lhe respondeu nenhuma palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ainda tem aquele irmão que não quer. Ainda tem aquele irmão que você está ali clamando a Deus ali, e tem aquele dizendo: não vai dar certo não. Sempre vai ter, irmão, sempre vai ter, desde esse tempo já tinha. Verso 24, ele respondeu: não fui enviados senão as ovelhas perdidas do povo de Israel. Por que ele está dizendo isso, irmão? Porque Jesus veio para os seus, e os seus não receberam. Então nesse tempo aqui, irmão, Jesus veio para os judeus, não para os gentios. Após Paulo, a direção de Jesus era que os discípulos pregassem para os gentios. Os discípulos também não quiseram. Então Deus encontra com Paulo, e Paulo se torna o apóstolo dos gentios. Então está dizendo, irmão, que ele falou: não tem nada com essa mulher não, eu vim para os meus. Sabe o que Jesus está fazendo, irmão? Está rejeitando ela. Já pensou se Jesus te rejeitasse, igual rejeitou ela? Sabe o que ela tem diferente? A resposta. Verso 25, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Sabe, Jesus falou para ela: tem nada com você. Uma mulher, irmãos, clamando pelo milagre da filha que está endemoniada. Uma mulher, irmãos, com os discípulos falando para mandar ela embora, gritando, desesperada. Ela chegou em Jesus, e Jesus fala para ela assim: deixa eu te falar uma coisa, não é seu tempo não, minha filha, vai embora, não tem nada com você. Não é tempo de eu tirar da mesa dos filhos e dar para os cachorros. Sabe o que Jesus está comparando ela? Com um cachorro. Falou uma linguagem, uma tradução para você entender. Mas sabe qual que é a resposta dela? A resposta dela que faz a diferença. Verso 27, ela porém disse: Senhor, sim Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus donos. Ele está falando: Senhor, onde o Senhor está tem tanta glória, tem tanta palavra, tem tanta verdade, que se eu não puder ficar aqui, se eu ficar aqui, Senhor, o que está no Senhor vai respingar e vai curar minha filha lá em casa. Sabe o que é isso, irmãos? Alguém que não para nas circunstâncias da vida, nos problemas, nas dificuldades. Alguém que não se afasta porque me trataram mal, não se afasta porque o pastor, não se afasta porque o Eric quebra as baterias tudo aqui e fica cheio de pó de bateria ali, tanta bateria que ele quebra. Entrei ali: o que tem um papagaio aqui, um passarinho? Não, é as baquetas do Eric. Ô destruidor de baqueta, pai não aguenta mais comprar baqueta. Irmão, é a bateria alta, é o teclado. Não, irmão, quem está no Senhor, irmão, nada faz parar. E ela está falando: Senhor, até
Quem está no Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Deixa eu te falar uma coisa: o que está te afastando de Jesus? Qual a circunstância te afasta de Jesus? Pastor, você não sabe a prova que eu estou vivendo. É maior do que a dela? Porque se for maior do que a dela, ela vai morar por você aqui. Ah, pastor, é financeira, saúde, amém, irmãos. Jesus tem o poder de te encontrar. Jesus tem o poder de fazer. E se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. A gente ora, irmãos, para que Ele faça, para que Ele haja, para que o milagre venha, para que a cura nos alcance. Mas se Ele não te curar, irmãos, e Ele te levar, tenha certeza que viver sem Ele é ruim, mas morrer sem Ele é pior. Sabe, irmãos, não está aqui, irmão, no dia do Senhor, porque a Bíblia diz que os que morreram serão levados. Depois a gente, se descansar no Senhor, irmão, você vai acordar, passar na frente até de quem está na terra, dizendo: estou indo, hein? Me espera aí que nós estamos encontrando. E eu vou olhar e falar: oh, peraí, eu vou também. Porque eu não quero, irmãos, é ficar de fora desse dia. Sabe, irmãos, tudo isso aqui é bom. Ser pastor é bom, ser marido é bom, ser pai é bom, mas melhor é Ele. Tudo é bom, irmãos. Viver bem é bom, sabe, comer bem é bom, comprar, viajar, tudo é bom, irmãos. Mas ruim é não ter Jesus. Ruim, irmãos, é um dia acordar e não ter a presença de Deus. Eu quero orar, mas antes eu quero te contar uma experiência que eu vivi agora, que o Espírito Santo me trouxe aqui. Um dia, irmãos, eu morava lá no Patrimônio, cortaram a água da minha casa, R$28 a conta. Não, eu falei: mentira, não é possível cortar essa água, R$28. Sabe quando você não vê a conta e paga outra? E cortar a água. E eu falei: meu Deus, sangue do Cordeiro. E vim, irmãos, para o culto de oração, terça-feira. Me lembro até hoje, era uma terça-feira. Vanessa tomou banho no pai dela. Eu vim para a igreja e falei assim: não, quando acabar eu vou lá em casa, pego a roupa e volto, tomo banho na igreja, irmão. Eu já servi a casa de Deus, tem um chuveiro aqui, né? Vou aqui e tomo um banho. Quando eu cheguei lá em casa, Deus falou para mim: não tomo banho, dorme assim. Eu falei: meu, não é possível, Senhor. Suado, assim, fedendo. Lógico que eu não dormi perto da minha esposa, dormi por ali, no cantinho ali. Irmão, como eu fui ministrado aquela noite, sabe o que Deus falou para mim? Assim é você sem meu Espírito. A água fala do Espírito, irmãos. Eu dormi uma noite sem tomar banho. No outro dia eu acordei em pânico para tomar banho, em pânico. E aquela noite Deus ministrava meu coração: assim é você sem eu, assim é você sem minha presença. Sabe essa agonia que você está sentindo aí? Muito pior é se eu sair da sua vida. Sabe essa agonia, essa inquieta, vira para lá, deita para cá e... Irmão, quando você não toma banho e passa do durante, parece que pior ainda. Foi eu essa noite. O Rexona estava horrível. E Deus falava para mim: pior só se eu sair da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, eu não sei o que você está vivendo, mas seria muito pior se Jesus não estivesse nela. Sabe, levante a tua cabeça, irmão, se prostre diante dele, mas entenda que o eu sou pode mudar a sua história. O eu sou pode te libertar. O eu sou pode mudar a sua vida, porque nada faz sentido, irmãos, se não for por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Fica de pé, vamos adorar a Deus nessa noite.